lá, gente, terceiro bloco de aula, tecido conjuntivo. Vamos falar agora de tecido sanguíneo. Aí você diz, sangue é tecido, tem parte sólida? Tem sim, não é? O sangue ele é dividido em duas partes, uma parte líquida e uma parte sólida. A parte líquida é formada pelo plasma, que é uma parte mais coloidal, mais um amarelado esbranquiçado espesso, que quando centrifuga na máquina, separa a parte líquida da parte sólida. A parte sólida fica mais embaixo por ser mais densa. Então, o que é formado o plasma? O plasma é formado por nutrientes, por gás carbônico, por algumas excretas nitrogenadas que vai estar presente no sangue e, não é? É isso aí que está presente no plasma. E a parte sólida, que é a parte do tecido conjuntivo, é formada por três tipos de fragmentos celulares. Hemácias, que são os glóbulos brancos ou glóbulos vermelhos. Então, hemácias, glóbulos vermelhos. Leucócitos, que são os glóbulos brancos. E as plaquetas, que também são chamadas de trombócitos. As hemácias ou glóbulos vermelhos, qual é a função dela? A função dela é transportar o oxigênio no seu interior, dentro de uma molécula chamada de hemoglobina, certo? Ela tem moléculas de ferro dentro da sua composição e ela fixa o oxigênio durante o processo de respiração, certo? Então, a função das hemácias ou glóbulos vermelhos é transporte de oxigênio, ok? A função dos leucócitos ou glóbulos brancos é defesa do organismo. São as células que vão defender o nosso corpo contra os invasores, certo? Existem 5 tipos de leucócitos. Os neutrófilos, os basófilos, os linfócitos, os eosinófilos, certo? Então, são células de defesa, cada uma vai atuar em um campo de proteção, certo? Ok? E vamos agora pelas plaquetas. As plaquetas elas não são células, elas são fragmentos celulares, mas que têm uma função importante no nosso corpo, que é a coagulação do sangue. Sem as plaquetas, a gente pode levar uma pancada e sofrer uma hemorragia que nunca vai estancar, não é? Então, nunca vai coagular. Então, qual é a função das plaquetas? Coagulação sanguínea, ok? Então, essas são as 3 células, as 3 composições, não é, de tecido conjuntivo. Hemácias, ou glóbulos vermelhos, leucócitos, ou glóbulos brancos, e as plaquetas, ou também chamadas de trombócitos. Função das hemácias, transporte de oxigênio. Função dos leucócitos, defesa do organismo. Função das plaquetas, coagulação sanguínea. Então, finalizamos agora os tecidos conjuntivos, né? Lembra que eu disse que seriam uma diversidade, é muito grande a quantidade de tipos de tecidos conjuntivos? Foi mesmo, né? A aula hoje foi bem puxada. Então, assim, agora vocês vão ficar com a atividade, não é? E as anotações da ficha. Vocês anotam, que é muito importante. Primeiro anota. Depois responda a atividade. Só tem 5 atividades abertas para vocês responderem em cima da aula da gente. Tá bom? Uma boa aula para todos. Tchau, tchau.